Oi, gente, estamos começando mais um vídeo. Por aqui eu tô começando mais uma semana, já é segunda-feira. Eu já estudei por hoje. E o que acontece? Eu dei uma mudada, né, na rota, nos estudos, em relação ao que eu tava estudando. Eu falei, né, no último vídeo que eu vou fazer o CNU, mas que eu não tinha decidido ainda se eu ia estudar, porque como é um conteúdo assim muito diferente, né, do que eu tava estudando, eu não vou conseguir aproveitar os estudos do CNU pra depois, né, pros concursos que eu estudo. Então eu tava ainda nessa dúvida se valeria a pena eu estudar ou não. E aí eu tava colocando algumas coisas na balança, né, pra poder decidir, né. Bom, uma dessas coisas é em relação a eu não estar com o edital aberto de nenhum concurso aí que eu tô com interesse em fazer, né? Tem alguns concursos que eu tô esperando sair edital. E eu tava estudando sem edital aberto, mas as matérias que caem nesses concursos que eu costumo fazer. E aí, o que eu tava levando em consideração? Se tinha possibilidade de sair edital por agora, porque esse é meu medo. Meu medo era estudar pro CNU, né? Começar a estudar pro CNU e aí nesse tempo, né? Até a prova, sair algum edital desses que eu tô esperando, né? Então, eu tava muito nessa dúvida, nessa indecisão, mas tanto que quando saiu o edital do CNU, eu não tinha começado a estudar pra ele, nesse medo, né, de sair algum edital dos que eu realmente tava querendo. Só que aí já se passou um mês e até agora não saiu e não teve nenhuma notícia, né, assim, de que pode sair por agora, nesses próximos 2 meses, que é o tempo que falta aí até a prova, né, do CNU. Então, diante disso, eu pensei assim, vou estudar pro CNU, né? Mesmo que depois eu não vá aproveitar, e mesmo que seja um conteúdo bem diferente do que eu venho estudando, né? Mas eu pensei na questão mesmo da oportunidade, porque como é um cargo novo do bloco que eu escolhi, né? Eu escolhi o bloco 7, o cargo de ATJD, então eu penso assim, que meio que todo mundo tá saindo do zero ali juntos, né? Desde que saiu o edital, o pessoal começou a estudar dali, porque não eram matérias que dava pra prever, né? E pra estar estudando desde antes, ali no pré-edital. Eu até imaginei que pelo cargo pudesse vir matérias parecidas com o que eu estudo, ali matérias assim, da área mais jurídica, mas não veio, né? Também por conta dos inscritos, né? Porque como eu já tinha falado, eu achei que fosse ter mais inscritos nesse concurso. Não nesse concurso, mas assim, nesse bloco eu tava esperando que tivesse mais inscritos por conta do CNU 1, né? Porque tiveram muitos inscritos, muito mais no ano passado. E aí eu tava esperando que fosse ser mais ou menos a mesma coisa, sabe? A quantidade de inscritos. E não, foi menor. Então, assim, não que também são poucos inscritos, né? Foram aí quase 55 mil no total. Mas, assim, levando em consideração o pessoal que falta, o pessoal que faz por fazer e tal, eu pensei que, né, talvez, estudando, mesmo que eu fosse estudar ali apenas 2 meses, pudesse ter alguma chance, né? Porque eu acho pouco, né? 2 meses, que é o tempo que faltei até a prova. Mas, assim, levando tudo isso em consideração, né, por ser um cargo novo e tal, achei que talvez pudesse ter chance, e aí eu resolvi estudar pro CNU. Então, eu comecei hoje, mas, gente, eu confesso que eu tô perdidinha, tô muito perdida, porque é um conteúdo muito diferente do que eu estudo. Então, acaba que quando a gente estuda as mesmas matérias sempre, a gente pega ali uma familiaridade, né, com o assunto, com as disciplinas, né, com até os termos, conceitos, e aí acaba sendo uma coisa mais tranquila de estudar. Ainda mais eu que tô estudando ali tudo de novo, né, conteúdos que eu já estudei, estava estudando novamente, é mais fácil ainda, né, porque não é uma matéria não são matérias muito estranhas pra mim. Mas agora, pro CNU, é uma coisa totalmente nova. Aí como que eu fiz? Eu fui olhar o tempo que eu tenho, exatamente até a prova, e aí dá um total de 8 semanas. E aí eu pensei como? Vou tentar, é pouco tempo, porque eu olhei o edital, eu já tinha olhado esse edital, ó, desde que saiu o edital, né, desde que foi publicado, eu já tinha olhado pra ver, né, pra ver se tinha alguma coisa ali em comum com o que eu estudava, pra ver se dava pra aproveitar, mas como não tinha quase nada, uma coisinha ou outra ali, eu pensei assim, cara, é grande, é muito conteúdo, porque basicamente, uma parte de direitos gerais, né, que vai ser pra direitos gerais, não, é uma parte de conhecimentos gerais, assim, que vão ser pra todos os blocos, eu acho. E aí, fora isso, ali a parte específica são 5 eixos. Aí, ok. Aí, como que eu resolvi dividir esse conteúdo para eu estudar? Como eu tenho 8 semanas,
E aí são 5 eixos, mais uma parte ali de conhecimentos comuns, conhecimentos gerais, acho que é conhecimentos comuns, não sei, mas é uma parte ali que é pra todo mundo. Então é como se fossem 6 bloquinhos de conteúdos, 6 blocos de assuntos, né, diferentes. Eu pensei assim, vou tentar estudar cada bloco desse em uma semana. É pouco? É pouquíssimo, porque cada bloco desse tem muitos assuntos, assim, assuntos que daria aí, eu levaria normalmente mais de um mês aí estudando cada eixo temático, né? Mas como eu tô fazendo meio que um estudo ali express, né, não dá tempo de ficar entrando em muitos detalhes, vou tentar fazer dessa forma, né, eu pensei em fazer assim, em estudar um eixo por semana, que aí daria no total 6 semanas, né, são 5 eixos, mais esse bloco que eu falei de conhecimentos gerais, aí que vai para todos os blocos. E aí as outras 2 semanas que sobram, seria para fazer revisão, né, desse conteúdo que eu estudei. Eu pensei nessa forma, né, que pudesse dar certo, né? Mas assim, já sabendo que não dá pra eu poder me aprofundar muito, porque é muito conteúdo. Hoje mesmo eu comecei pelo bloco 2, eu escolhi começar pelo bloco 2. Por quê? Porque eixo 2, o eixo temático 2, que tem no conteúdo. Porque o eixo temático 1 é um conteúdo ali de gestão, que é um conteúdo que, pelo que eu vi, é bem parecido com o que eu estudei pro MPU, em administração pública. Não sei se tem muitas coisas diferentes, mas eu vi ali muitos nomes, muitos termos ali parecidos, sabe? Que me lembram que eu já estudei. Então, eu vou deixar esse mais pro final. Eu vou estudar primeiro o que é novo pra mim, né? O que eu nunca vi. E esse eixo 2 eu nunca vi, que é o eixo de políticas de segurança e defesa, ambiente internacional e tecnologias emergentes. Eu comecei, né, estudando esse eixo e, pelo que eu vi, ele lembra um pouco alguns assuntos de direitos humanos, né? Teve uma parte ali que eu tava estudando que falou sobre o Tribunal Penal Internacional, né, o TPI. É um assunto que eu já tinha estudado em direitos humanos. Só que assim, gente, são muitas videoaulas. Tem um PDF, mas o PDF... Assim, eu não sei, eu não gostei muito do PDF. Eu acho que ele não tá completo com tudo. E são muitas videoaulas e não dá. Pelo tanto de videoaula que tem, não dá pra poder assistir todas em uma semana, né? Todas as aulas, todos os eixos temáticos, todas as aulas do eixo temático 2 em uma semana, que é como eu tô querendo fazer, não dá. Então, assim, eu confesso que eu tô bem perdida. Eu tô, assim, não sei, porque eu não sei o que é o mais importante, o que não é, mas pra poder conseguir filtrar, entendeu? Mas aí eu assisti algumas videoaulas, né, desse assunto hoje, e aí foi jogando muita coisa no Anki, porque quando eu for fazer as revisões, eu vou revisar pelo Anki também. Aí tem outro ponto. Esse conteúdo não é um conteúdo, assim, que tem muitas questões. Essas matérias, né, do CNU, como são umas matérias, assim, bem diferentes, não tem muitas questões. Então, eu acho que o Anki vai me ajudar muito na hora de revisar, porque como eu gosto de revisar por questões, né, por questões e pelo Anki, mas não tem muitas questões, acho que o Anki também vai me ajudar muito. Então, eu tô alimentando o Anki, mas eu sinto que que tá faltando muita coisa, que o que eu tô colocando ainda não é o suficiente lá no Anki, porque não tá dando tempo de ver tudo que tem que ver, sabe? E assim, tem que adivinhar o que a gente tem que... É foda, porque tem que adivinhar o que a banca vai cobrar, porque como eu tenho muito assunto, não dá tempo de ver tudo, eu tenho que torcer pra o que eu ver ser o que a banca vai cobrar, porque, sabe, gente, mas nossa, sério, eu tô assim, me sentindo muito perdida, né, por ser um conteúdo novo pra mim. Gente, eu tô numa ansiedade tão grande, porque eu falei pra vocês no último vídeo que eu tinha comprado, né, eu e meu pai compramos um iPad pra eu poder estudar. E aí, ele tá com previsão de chegar amanhã, só que eu olhei no rastreio e ele já chegou, né, aqui em Brasília, já tá no centro de distribuição. Então eu acho que pode ser que saia pra entrega hoje, né? Ainda tem essa chance. Aí eu tô super na expectativa, olhando toda hora o site dos Correios, né? Pra ver se já saiu pra entrega. Porque agora são 10 horas da manhã. E a última atualização foi às 8h30, falando, né? De que ele tinha saído do centro de tratamento pro centro de distribuição. E é do centro de distribuição que ele sai, né? Pra entrega. Aí eu tô aqui numa ansiedade, porque eu tô... Ai, meu Deus, não vejo a hora de chegar. Vou acompanhando aqui. Se chegar, eu aviso. Gente, saiu pra entrega. Ai, meu Deus, eu vou ter um troço. Saiu agora às 10h18. Agora são 10h35, vou esperar. Nunca fiquei tão feliz de receber uma caixa dos Correios. Vou abrir.
até emocionada com esse momento. Mas, ó, chegou, tá na caixa lacradinho, a caneta. Vou abrir aqui com vocês. Aí, gente, vai ver a caixa com o carregador aqui dentro. E... ai, gente, que emoção. Olha que lindo. Do jeito que eu queria. Nossa, ele é bem grande. Eu achava até que ele fosse ser um pouco menor. Mas ele é bem grandão. E a caneta. Olha, gente. Ai. Amei. Ai, tô muito feliz, sério, gente. Muito feliz. Esperei tanto por esse momento. Deixa eu ver. Será que ele já vem com bateria? Ligou. Vamos ver quanto que vem de bateria. E pelo que eu tô vendo aqui, esse carregador é aquela entrada que eu acho que é de lá, né, dos Estados Unidos. Porque as tomadas daqui não são assim. E aí mais um cabo. Mas não tem problema, que aí eu uso do meu celular. Que é a mesma entrada, né? Tanto do cabo quanto aqui, né? Aquela entrada tipo C. Aí ele veio com 73... Opa! Ai, meu Deus. Ele veio com 73% de bateria, ó. Mas... aí, ó. Ai, gente, eu tô muito feliz. Gente, eu sempre quis ter um tablet pra poder estudar. Eu sei que não é uma coisa assim, nossa, não tem como estudar sem um tablet. Mas eu sei também que facilita muito, né? Ajuda bastante. E aí, depois que eu comecei a estudar para concurso, eu sempre falava, né, que eu quero um tablet, quero um tablet. Só que é uma coisa que eu ia deixando pra depois, né? Porque como não é uma urgência, não é uma emergência, eu tenho notebook, eu acho assim que o notebook é com certeza, né, mais importante, se for pra escolher entre um e outro. Então eu ia deixando, aí até que surgiu a oportunidade e deu certo, graças a Deus. Ai, tô muito feliz. Deixa eu testar, eu não sei nem como é que funciona essa caneta, se precisa configurar alguma coisa. Ela tá com plásticozinho. Se precisa configurar... Gente, eu não faço ideia, tá? Eu nunca tive um tablet, eu não sei como é. Eu não sei se precisa configurar ela no iPad ou se é só usar. Vamos descobrir agora. Ah, ele faz isso aqui. Ah, tá, é pra poder carregar, ó. Ele abre aqui assim. Tô parecendo um bicho do mato, né? Acho que precisa configurar. Ou carregar, né? Porque se tem... eu carregar, né? Às vezes tá até descarregada. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Tô abrindo os trem aqui, não sei nem se é pra mexer. Mas é isso aí, gente. Chegou meu iPad. Tô muito feliz. Agora vou ter aí mais uma coisa aí pra me ajudar, né? Mais um equipamento pra poder estudar. Quero poder fazer muito bem uso dele.
Oi, gente, hoje já é terça-feira e acabei de estudar, já finalizei aqui. Hoje, né, eu estudei só por PDF porque eu queria mesmo usar o iPad, testar, né, e eu amei, eu simplesmente amei, gente, é muito bom, muito prático, assim, ir fazendo dessa forma. E com a caneta, que aí vai riscando, marcando. Eu ainda tô tentando pensar como que eu vou fazer, como que eu vou organizar os meus estudos agora, porque como eu sempre usei caderno, aí eu escrevia, e aí quando eu lia PDF, né, no computador, eu marcava e eu ia anotar alguma coisa importante do PDF, eu não marcava no computador. Vez ou outra eu até usava o texto do Adobe no computador, mas aí, não sei, eu não gostava, porque depois eu não voltava pra poder revisar lá, no documento, no PDF que eu tava lendo. A minha revisão era em questões, e quando eu queria ler alguma coisa sobre a matéria, eu ia no caderno e via o que eu anotei, né, enquanto eu tava estudando aquele conteúdo. Eu ainda tô um pouco perdida, mas, né, é porque é novo pra mim, isso, né, eu nunca estudei usando tablet, então eu ainda tô tentando me adaptar e ver qual que é a melhor forma. Mas, eu amei, acabei que peguei um PDF aqui mesmo, dando continuação ao que eu comecei a estudar ontem, né? Eu tava falando dos PDFs, mas é porque que eu não tava gostando muito do PDF, mas é porque eles não estão muito completos. Tem alguns tópicos que estão faltando. E aí, se fosse pra estudar por PDF, eu queria já ver o tópico completo, eu não queria ficar vendo, sabe? Mas como eu queria estudar por PDF hoje pra poder usar o iPad, e aí, né? Aí eu tive que usar o que tem. E aí eu vou mostrar aqui como que foi, o que eu estudei, as marcações que eu fiz, pra vocês verem. Eu estudei esse assunto aqui, ó, da segurança internacional no contexto latino-americano. Isso aqui, basicamente, eu tinha assistido ontem em videoaulas, e aí, só que ficou muita coisa sem entender, sabe? Aí, gente, não repara minha letra, é horrível, ainda mais que eu tô aprendendo a escrever com essa caneta aqui. Mas, ó, eu fui marcando aqui, e aí eu puxava assim, né, a setinha, escrevia quando tinha alguma coisa assim importante, mas essas coisas coloridas aqui, é tudo eu que fui marcando. E aí fui fazendo desse jeito. Aí eu vi esse PDF aqui todo. No final tem uns exercícios, né, umas questões. Aí eu respondi algumas, não deu pra responder tudo, mas deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, os exercícios. E aí, ó, na hora que eu fui corrigir, eu fui puxando aqui, ó, o que eu, né, assim, as explicações e tal. Aí fui fazendo desse jeito. E, gente, eu fui péssima nessas questões. Eu acho que mais errei do que acertei. Aí não cheguei a corrigir tudo, corrigi só essas primeiras aqui. Mas foi isso, amei demais. Gente, qual é o aplicativo que vocês usam pra estudar, né, no iPad, tablet? Porque eu não sabia de nada, não sei ainda muita coisa. Então, ontem, quando ele chegou, eu fui pesquisar, né, assim, o que eu tinha que baixar pra poder usar PDF, né, pra poder ir marcando, assim, igual eu tô fazendo. E aí, eu achei o Google Notes. Baixei ele e tal, só que aí ele a versão dele é paga, né? Acho que grátis é só 3 arquivos, 3 cadernos que pode fazer. Aí eu peguei e fui ver, até que não é caro, anualmente dá R$ 50 por ano, então até que eu achei assim, ok. Mas aí, eu olhando no TikTok, apareceu pra mim um outro aplicativo, a menina falando num vídeo, por coincidência, acho que é os algoritmos, né, que me mostraram o vídeo, mostrando um vídeo da menina, a menina falando sobre um aplicativo que é grátis, que também, né, dá pra estudar. E ela disse que era até melhor que o Google Notes. Aí é o Notas Mais, o nome dele, vocês conhecem? Aí eu baixei ele. E aí, realmente, até agora não cobrou nada. Eu já baixei aqui uns 3, 4 PDFs, até agora não cobrou nada, né? Não sei se ele é totalmente grátis ou mesmo, ou se tem algum limite, né, de uso. Mas, até por enquanto tá ok. E assim, tem algumas diferenças básicas entre um e o outro que eu percebi, mas os dois são bons, né, no geral. Não achei assim, nossa, um muito melhor do que o outro. Os dois servem. Aí eu baixei um Anki aqui, mas é um Anki diferente, não é o mesmo que eu tenho no computador. Eu fui ver o que eu tenho no computador pra poder baixar, parece que ele aqui é pago. E é R$ 150. Eu nem olhei se esse preço era mensal, se era anual. Mas eu olhei e falei, que eu vou pagar, sendo que tem um monte de versão gratuita, eu não sabia. Eu pensei que pudesse baixar aqui e fosse... porque eu queria usar a mesma conta, né, pra poder vincular, né. Mas, não, vou ter que usar um outro Anki aqui, né. Aí eu baixei um outro aqui, tem vários, pelo que eu vi, vários aplicativos assim de Anki. E aí eu baixei um outro aqui e vou começar a usar esse outro aqui, né. Aí ali no computador eu uso o que eu já tinha e eu também não sei como é que eu vou fazer essa
essa troca aí, porque vai ficar 2 Ankis diferentes, né, separados. Ah, outra coisa, ontem eu comprei também uma capinha pra ele, uma película, só que eu comprei na Shopee, né, então tem que esperar chegar. Eu até pensei em comprar presencial pra não ter que demorar pra chegar, só que, gente, eu quase não saio de casa. E aí, só de pensar em sair de casa pra poder ir atrás disso, assim, me deu uma preguiça. E aí eu falei, vou comprar online mesmo. E deve chegar mais ou menos em uma semana, né? Não demora tanto assim. E aí, enquanto isso, eu vou usando ali com muito cuidado, deixando sempre na caixinha quando eu terminar de usar, né? Pra não correr o risco de cair, alguma coisa assim. Aí eu tô fazendo isso, né? Tô fazendo isso assim, como se eu tivesse usado muito ele. Usei hoje a primeira vez, né? Usei ontem pra poder configurar, pra poder logar com o meu iCloud, mas pra estudar mesmo foi hoje. Aí agora eu terminei aqui, vou carregar ele, que já tá com a bateria fraca. E aí assim que terminar eu vou guardar na caixinha. Agora voltando aqui pro meu habitat natural, pra poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, gente, agora falando sobre os estudos. Eu tô assim, muito em dúvida do que eu faço, porque eu decidi, né, que eu ia estudar pro CNU e tal, por diversos motivos, né, e tal. Mas, gente, eu tô achando muito difícil o conteúdo. Eu tô lendo, eu entendo, ok. Só que, quando eu vou responder as questões ela não abrange só o que eu estudei ali. Eu sinto, assim, que pra poder responder as questões, a pessoa precisa ter um conhecimento muito além do que tá ali no material. E um conhecimento sobre várias coisas, sobre história, sobre, sabe? Porque esse eixo temático que eu tô estudando, que é o 2, é sobre ambiente internacional e tecnologias emergentes. Aí os tópicos que eu vi até agora falando sobre segurança internacional, regional, missões de paz, enfim, que mais? Aí hoje eu entrei no assunto de geopolítica. E aí é um assunto assim que é muito grande, é muito complexo, sabe? A pessoa tem que ter um conhecimento eu acho assim que dependendo da questão, ok, até dá pra responder, mas como a questão mais complexa, às vezes a questão não é nem complexa, mas já dá uma bugada, sabe? E aí o que eu tô pensando? Será que dá tempo de estudar tudo isso até a prova? Porque depois que eu comecei a estudar pra concurso, estudar de verdade mesmo, porque eu passei muito tempo da minha vida estudando, sem levar a sério, sem estudar direito. E depois que eu comecei a estudar mesmo de verdade, que eu vi como que as coisas acontecem, como que são as provas, como que a gente tem que levar isso a sério, eu parei de ficar nessa de querer fazer prova por fazer, de querer... Assim, teve a PF agora, né, a prova da Polícia Federal, que eu fiz meio que por fazer, mas porque eu tinha ganhado a inscrição, que eu até falei pra vocês, e porque eu queria meio que testar os meus conhecimentos nas matérias que eu sabia, mas sabendo que eu não tinha chance de aprovação, porque a metade da prova ali, as 2, 3 matérias ali que eram a metade da prova, eu nunca tinha estudado. Mas enfim, assim, depois disso, eu falei que eu nunca mais ia ir atrás de eu mesma me inscrever, pagar a inscrição e tal, pra fazer uma prova sabendo que eu não tava preparada. Porque eu já fiz muito isso, gente, eu já fiz muitas provas de concurso, assim, na minha vida. Mas depois que a gente começa a estudar, que a gente vê como que a coisa que não dá pra passar você levando na brincadeira, você não levando a sério, não tendo ali um compromisso, uma disciplina diária, aí eu parei de fazer isso, porque eu sabia que não ia adiantar, que desse jeito não ia dar pra passar. Então eu tô, assim, muito nessa dúvida sobre isso. Eu queria muito saber de vocês que vão fazer CNU, o que vocês pensam a respeito disso. Se com vocês também tiveram essa dificuldade em entender esses assuntos, assim, de primeira e nessa corrida contra o tempo, como que tá sendo, como que tá sendo a estratégia que vocês estão usando, porque pra mim tá complicado. Eu não queria também já desistir de agora, se fosse pra eu deixar de lado. Eu queria tentar mais um pouco, porque às vezes também pode ser esse conteúdo, né? Às vezes eu posso estar tendo muita dificuldade nesse conteúdo específico, mas nesses 2 dias que eu comecei a estudar pra esse concurso, eu realmente tô, assim, perdida, tô muito confusa. Hoje até clareou um pouquinho mais as ideias do que ontem em relação ao assunto mesmo, porque ontem eu tava assim, o professor falava uma coisa, na hora que eu responder as questões eu não entendia nada, eu não entendia o que a questão queria. E eu ficava, meu Deus do céu, como que eu vou saber disso aqui? Mas aí hoje deu até uma clareadinha mais em algumas coisas, porque tem outras que ainda tô, assim, perdida. Vou levando aí, né, no decorrer dessa semana aí, pelo menos, pra poder ver como é que vai ser. Já estou aqui nos meus aposentos, pronta pra dormir, com o meu livro, que eu tô tentando terminar de ler, Gente, sério, sem mentira, olha aqui em qual parte do livro eu tô. Olha isso, falta isso aqui, ó, essa partezinha pequena pra eu terminar.
acho que não dá, sei lá, 40 páginas. E eu tô, ó, há um tempão nesse finalzinho. Mas vou ler aqui algumas páginas. Provavelmente não muitas, porque já tá na minha hora. Já são 9h30. Na verdade, já era pra eu estar dormindo. Mas eu vou ler um pouquinho aqui, porque faz tempo que eu não pego esse livro. E aí eu vou ler, sei lá, nem que seja 2 páginas pra poder, né, que aos pouquinhos eu termino. E eu não vejo a hora de terminar, eu tô com um livro lacrado ali pra ler. E doida pra começar a ler logo, só que eu empaquei nesse. Eu acho que é porque, assim, quando a história do livro te pega, sabe, assim, te deixa ali vidrada, ali, te atrai, você termina o livro assim. Eu já fui assim, eu já fui de terminar livro assim, ó. Rapidão, 1, 2 dias. Só que não é que a história desse aqui não é boa, é boa. Mas como eu comecei já enrolando pra ler, né, eu já comecei enrolando, então caiu na rotina. Aí eu não tenho mais aquela coisa assim de, ai, quero ler o livro, porque, sabe, já acostumou, já acomodou. Então é boa a história, mas eu acabei acomodando. Mas eu quero terminar logo ele, porque eu quero começar a ler logo outro. Aí é isso, eu vou ler só um pouquinho aqui antes de dormir. Eu tô, acho que vocês perceberam que hoje eu não tô muito legal, tô toda hora assim com o nariz. Eu não sei se é rinite ou se é gripe. Eu tô nessa dúvida, porque eu tenho rinite, né? E assim, às vezes eu consigo identificar a diferença rápido. Mas nesse caso eu não tô conseguindo identificar, eu tô na dúvida. Aí como que eu vou saber? Amanhã, quando eu acordar. Porque quando é rinite, no dia seguinte, quando eu acordo, eu já acordo de boa, zerada. Como se nada tivesse acontecido. Agora quando é gripe, não, né? Eu acordo gripada. Aí eu vou esperar amanhã. Eu ia até tomar um remédio de gripe agora, pra poder já... Porque se fosse gripe, né, pra já sarar. Só que eu não vou tomar, por quê? Porque remédio de gripe dá sono. E eu fico com dificuldade pra acordar quando eu tomo remédio de gripe. Então eu não vou tomar ele agora antes de dormir, porque eu sei que na hora que eu for acordar, eu vou ter dificuldade, entendeu? Então eu vou dormir amanhã de manhã quando eu acordar, aí eu tomo ele. Que aí, né, no decorrer do dia a gente vê se é... O que é mesmo, se era gripe ou não. E é isso, gente. Vou ler meu livro e vou dormir. Boa noite, até amanhã. Oi, gente. Bom dia pra quem? Pra você? Porque pra mim não tá bom dia não, viu? Eu acordei e aí eu pude chegar à conclusão de que aquele nariz irritado é gripe mesmo. Infelizmente, eu tava torcendo pra ser rinite, porque eu ia acordar 0 bala. Mas eu acordei, acho que pior. E, pra minha infelicidade, eu fui procurar na minha caixinha de remédios algum remédio pra gripe pra tomar agora e acabou. Simplesmente não tem. Então, eu vou ter que ir comprar, né, mais tarde, quando amanhecer o dia. Vou lá na farmácia que tem aqui perto de casa pra poder comprar. Eu tenho umas vitaminas C ali, aquelas efervescentes, mas assim, sempre me falam que não adianta de nada, que essas vitaminas não funcionam. Mas, como eu comprei 2 coisinhas, 2 caixinhas, eu fico assim, ah, cara, tudo bem que não funcione, pode não funcionar, mas eu queria usar pra não jogar fora. Mas será mesmo que não funciona? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me dava muito dessas vitaminas C, né, pra imunidade e tal. Não lembro se funcionava, assim, se eu via efeito. Mas, como eu cresci com essa cultura, eu acabo comprando. Não é sempre também. Mas aí, teve um dia que eu gravei aqui e falaram, isso aí não funciona não, não sei o quê. E outras pessoas também já me falaram, né? Aí eu fico assim, gente, será que não funciona? Será que eu fui enganada a vida toda pela indústria farmacêutica achando que isso aqui prestava? Mas não sei, gente. Eu acho que se vende, se fazem, se produz, é porque presta, né? Não sei. Mas eu sei que eu já estou aqui no meu lugarzinho. Vamos começar os estudos de hoje. Estou abrindo aqui o site do Aprovado e o site do GRAM. Apesar de que eu baixei tudo no iPad pra poder... Os PDFs, né? Pra poder ler por ele. Mas... Não sei, eu acho que o Anki... Eu acho que eu vou estudar daqui na mesa, porque eu acho que eu vou preenchendo o Anki no computador, né? Porque, como eu falei, o Anki que eu baixei aqui não é o mesmo que tem no computador, então não dá pra vincular uma conta a outra. E aí, como eu já tinha começado a colocar coisas no Anki aqui no computador, aí pra não ficar separado, eu acho que eu vou continuar coisando aqui, né? Alimentando aqui. Ai, galera, é isso. Não sei nem como usar aqui os dois, assim, como é que se estuda usando o computador e o iPad ao mesmo tempo, ainda não aprendi isso. Eu não cheguei a mostrar pra vocês detalhadamente, né, qual foi o iPad que eu comprei e tal, eu só mostrei assim, pronto, vou mostrar pra vocês rapidinho antes de começar a estudar, que já está na minha hora.
Bom, ó, eu tô deixando ele aqui dentro da caixa porque a capinha dele ainda não chegou. Aí ele tinha vindo nesse plástico aqui. E aqui está ele. Eu achei ele bem grande. Porque eu também nunca tive um, né? Então eu não tenho nem com o que comparar. Mas eu achei ele bem grandão. Ele é o... Dá pra ver assim direito? Ele é o iPad 11ª geração. E eu comprei de 256 GB. Ó, deixa eu pra comparar o tamanho. Pra quem não tem, pra ter uma ideia. Eu vou pegar aqui... Pegar um caderno aqui, ó. Aí ele é quase do tamanho... Dá pra ver, gente? Tá um pouco muito longe, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Assim, ó. Ele é quase do tamanho da folha do meu caderno, tá vendo? Eu achei grande, mas eu gostei, não tô reclamando, não. Aí aqui, a lateralzinha deles, que é o botão de desbloquear, que ele também é touch no botão. Aqui tem esse negocinho aqui, que eu nem sei o que é, não sei. Esse aqui é a entrada do carregador e aqui os botãozinhos de volume. Tem que colocar a senha aqui pra poder entrar. E aí, aqui ele é bem assim, igual ao iPhone, né? Aí, eu deixei uma pasta aqui de estudos com as coisas que eu uso. Aí, o que eu falei, né? Eu tava usando o Google Notes, mas aí comecei a usar o Google Notas Mais. Esse aqui é o Anki que eu baixei dele. Eu dei uma mexida ontem, ainda tô dando uma apanhadinha, aprendendo a usar ainda. Mas aí aqui no Notas Mais, eu tô baixando as coisas, né? Aí aqui até o PDF que eu tava dando uma olhada ontem. Mas o que eu vou ver hoje, eu separei assim, ó. Ontem eu saí baixando. Aí volta. Ontem eu saí baixando as coisas que eu ia usar hoje. Aí aqui eu deixei o edital de CNU, né? Aí como que eu tô fazendo? Ó, isso aqui é a parte do conteúdo programático. Eu tô riscando de amarelo que eu já estudei. Aí o que eu fiz, né? Tem aqui o bloco aqui de... Ai, não tá dando pra ver direito, né, gente? Pera aí, deixa eu tentar ajeitar de um jeito aqui que fique... Afastar um pouco assim mais. Deixa eu ver se assim agora dá pra ver. Tirar essa caixa aqui. Ah, só terminando de mostrar a caixa. Essa aqui é a caixa dele. Veio com esse negocinho aqui, que é tipo um... Acho que é um... Falando, né, sobre o produto. Um papelzinho. Aí aqui a nota fiscal, aí aqui o carregador e a cabecinha do carregador. Ok, aí... Aqui, vamos lá. O que eu fiz? Eu botei aqui, no conteúdo programático... Aqui, isso aqui é no edital, tá? Direto do edital. Tem aqui esse bloquinho de disciplinas aqui, que é de conhecimentos gerais, que são para todos os blocos. E aqui em conhecimentos específicos tem os eixos temáticos, são 5 eixos. Aí a minha divisão foi, vou estudar cada eixo em uma semana. Porque eu tenho 8 semanas até a prova. Como são 5 eixos, mais esse daqui de conhecimentos gerais, dá 6 no total, né? Então, se eu fizer um para cada semana, vão me sobrar no total 2 semanas ainda que eu vou usar para poder revisar. Aí, ok. Comecei pelo eixo temático 2, opção minha, tá? Esses amarelinhos é o que eu já estudei. Aí eu separei por cor pra eu estudar por dia. Por exemplo, hoje é quarta. Esse que tá sem cor aqui é o que eu vou estudar hoje. Esse que tá de azulzinho eu separei pra estudar amanhã, quinta, e o de rosinha pra estudar sexta, entendeu? Aí beleza, pra poder conseguir fazer isso aqui numa semana. Aí na semana que vem eu vou fazer a mesma coisa com o próximo eixo temático. Aí, de hoje, eu tinha vindo aqui... Saindo aqui, sai miséria, aqui. Eu tinha separado aqui, ó, eixo 2, aí aqui, quarta-feira. Que é tudo aquilo lá que tá no edital, que eu separei pra ver hoje, eu já baixei aqui os PDFs pra poder ler, entendeu? Pra facilitar minha vida. É porque eu também tava, né, mexendo nele, aí eu fiz isso. Mas, aí deixei aqui já mastigadinho. Aí eu vou lendo por aqui, vou ver como é que eu vou usar o computador ali, né, no meio dessa história. Acho que mesmo só pra alimentar o Anki. E aí vou mostrando pra vocês. Vou começar por soberania digital, que é um assunto pequeno, pelo que eu tava olhando aqui. Aí eu baixei os 2 PDFs, o PDF completo e o sintético, né, que é aquele mais enxutozinho. Mas o completo eu vi que esse assunto de soberania digital já é curto aqui, não é um assunto grande aqui, ó, soberania digital. Ele vai da página 6 até... Quer ver? Acho que até aqui, ó. Até 9. São só 3 páginas, então dá pra ver pelo completo. E aí no final dele tem as... questões, né? Aqui, exercícios. Aí eu resolvo esses exercícios aqui no final. E é isso. E aí passo pro próximo. Vou começar por esse aqui mesmo. E sobre a caneta, né, gente? Eu falei do coisa e não falei da caneta. A caneta que eu comprei, ela foi... aqui a embalagenzinha dela. Ela é a Apple Pencil USB-C. Aí, como eu tinha mostrado, ela vem com
ela vem com... Aqui abre pra poder carregar. Aí eu tava apanhando, né, sem saber. Eu fiquei caçando um botão de ligar, que eu pensei, gente, será que não tem um botão que liga? Mas não achei, gente, nenhum botão de ligar. Eu não vi nada aqui falando sobre isso, sabe? A única coisa que eu vi é que pra ligar ela aqui no iPad, pra conectar, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que pegar o carregador, o cabo, e conectar ela aqui e ela aqui, porque é a mesma entradinha, né? Entrada tipo C. Aí eu fiz isso e aí conectou, mas assim, não tem nenhum botão. E aí, opa, aí ó, aí só eu tirar da caixinha e que ela já presta, sabe? Aí dá pra eu ver a porcentagem da bateria dela por aqui. Aqui nas configurações, ó, tem aqui, ó, Apple Pencil, aí ela tá, ó, com 60, deixa eu ver. Ela tá aqui, ó, com 61%, tá vendo? Eu consigo ver por aqui, mas eu acho que, sei lá, que quando eu desligo o iPad, ela desliga também, né? Eu acho, porque aqui não tem nenhum botão dela. E ela também gruda aqui assim, ó. Outra coisa que eu descobri, ela gruda aqui, ó, tá vendo? Ela é magnética, ó. Aí eu achei legal isso também, porque enquanto eu não tenho uma capinha, né, eu tenho que deixar desse jeito aqui. Aí é isso, gente. Vamos começar os estudos do dia de hoje. Terminei agora de ler os PDFs. Esse aqui foi o último, que foi sobre a Política Nacional de Fronteiras e seu Comitê Nacional. Aí, ó, eu marquei ele todinho. As partes, né, importantes, assim. As partes importantes, tudo, né? E aí, gente, eu fui procurar questões e não achei. Aí, eu fui observar aqui de quando é esse decreto. E olha só. 2024. Então, ele é recente, tem um ano. Não tem questões ainda. A minha forma de estudar vai ser pelo Anki mesmo. Vou jogar tudo aqui no Anki, né? E vai ser a forma de estudar, porque não tem questões pra poder responder. Aí agora eu vou responder as questões dos outros assuntos que eu fiz, né? Que eu li. E aí vou jogar isso aqui no Anki e vou responder por lá. Estudar por lá, né? Pronto, gente, terminei já. E hoje eu gostei. Hoje eu achei, assim, mais produtiva. Eu tô até menos indecisa do que eu tava ontem, né, assim, ansiosa. Do que eu tava ontem em relação ao concurso, porque ontem eu tava, assim, bem ansiosa, querendo desistir mesmo, pensando se vale a pena e tal. Mas hoje eu tô melhor, porque eu acho que é por conta também do conteúdo que eu estudei hoje. Hoje eu vi 3 temas dentro do eixo 2, que foram os temas de mudanças climáticas, soberania digital e política nacional de fronteiras. São temas, assim, tranquilos. Mudanças climáticas, né, fala sobre o clima, né, sobre as mudanças que vem ocorrendo por conta das ações do homem, até por causas naturais, né, então é um assunto, assim, né, tranquilo. Soberania digital também é um assunto, assim, que eu nunca havia estudado, mas também não tive dificuldade. Foi pequenininho, né? Eu mostrei pra vocês ali no PDF o conteúdo, foram 3 páginas só. E essa política nacional de fronteiras é um decreto pequeno, se eu não me engano, tem 16 artigos. E também achei tranquilo. Até, assim, me senti mais familiarizada. Eu nunca tinha estudado ele, só que eu me senti mais familiarizada por ser uma lei, né? Por ser um ato normativo ali, porque pelo menos é o que eu costumo ver no dia a dia, né? Normalmente, quando eu estudo, eu vejo muitas leis, né? Estudo muitas leis. Então, eu baixei, né, o PDF da lei e aí fui marcando, né, as coisas ali importantes. Aí eu me senti até, assim, mais à vontade, né? Não me senti tão fora da caixinha igual eu me senti ontem, antes de ontem, que eu tava, assim, totalmente perdida, sem saber
nem como estudar direito esses conteúdos por ser, assim, uma coisa nova, né? Mas é isso, assim, né? Eu queria dizer que hoje eu tô melhor, tô mais tranquila, não tô tão desesperada quanto antes. Ainda continuo com medo, né? Mas, assim, vou dar meu melhor, né? Então é isso, agora eu vou pra academia e daqui a pouco eu volto pra trabalhar de novo, passar a tarde trabalhando. É isso. Acabei de chegar, já coloquei a comida ali pra esquentar pra almoçar. Eu faço almoço, assim, eu não faço comida todo dia. E quando eu faço, geralmente eu faço pra durar uns 2 dias, que é pra facilitar a minha vida. Porque aí eu só esquento, eu não tenho um problema com comer comida esquentada. Tem gente que só come comida se for feita na hora, né? Pois eu não tenho isso, não. Aí eu geralmente faço, dura, tipo assim, uns 2 dias. E aí, é o que aconteceu agora, né? Eu tinha feito comida ontem, aí ainda tem pra hoje. Aí eu tô esquentando, vou comer. E aí agora de tarde, trabalhar mais, né? Trabalhar bastante. Nossa, gente, eu tô cheia de coisa pra fazer. Eu tenho que estender umas roupas ali que eu vou ter pra lavar de manhã. Tenho que terminar de editar um vídeo pra postar. Aí eu ainda tenho que lavar a louça aqui na cozinha. Só que eu só vou poder fazer isso depois que eu terminar de trabalhar, né? Aí ainda tem um monte de coisa do serviço pra fazer agora de tarde. Não sei o que vai acontecer. Eu vou ter que me transformar em 7 pessoas pra conseguir fazer tudo isso. Ah, gente, e sobre a gripe? Acabou que eu não comprei remédio. Eu até passei do lado da farmácia. Do lado não, eu entrei numa farmácia pra poder me pesar. Mas eu não comprei. Por quê? Eu melhorei. Eu sinto que eu melhorei, que eu tô melhorzinha. Mas, assim, não 100%. Estou confiando que eu não vou piorar. Acho que daqui pra frente é só pra trás, brincadeira. De que agora eu vou melhorar. E aí, eu falei pra vocês que eu tenho as vitaminas C, né? Eu tenho 2 caixinhas, ó. E eu não sei se presta mesmo não, mas, na verdade, eu acho que eu tenho uma aberta, eu acho que eu tenho 3, na verdade. Foram 3 que eu comprei. Deixa eu ver se ainda tem. Tem não, mas eu acho que quando eu comprei foram 3. Coisinha dessa aqui, eu acho que acabou a outra. Não sei, né, se funciona mesmo não. Mas por via das dúvidas eu vou tomar, porque como eu tô meio assim, querendo gripar e tal, se der bom, se funcionar, né, se fizer efeito, mas não vai dar bom. Então, não custa tentar, né? Me adoecer que não vai, né? Eu acho, eu espero. Deixa eu até ver como é que tá a validade disso aqui. Ainda tá na validade. Então, assim, se não fizer bem, não é que não vai fazer. Aí eu vou tomar aqui, né? Pra me precaver. Passando pra trazer atualizações. Eu já tô deitada já pra dormir. E vamos lá. O que eu consegui fazer daquele tanto de coisa que eu tinha pra fazer? Eu consegui lavar a louça. Consegui tirar a roupa, né? Estender, que tava lavada na máquina. E só. Gente, que vergonha. Não, mas olha só o que aconteceu. Quando foi no final da tarde, uma amiga minha veio aqui em casa pra poder me ver, né? E aí a gente ficou conversando. E aí nisso foi enrolando. Aí assim, pra eu não ficar... Como eu vi que se eu ficasse ali só conversando com ela, eu realmente não ia fazer nada. Eu falei assim, não, peraí então. Aí, e dobrei as roupas. Que tinha que dobrar. Eu não lembro se eu falei isso mais cedo. Mas eu tinha lavado um monte de roupa, eu tinha que dobrar essas roupas e tava aqui no canto, assim, sabe? Aí dobrei as roupas. Aí eu falei assim, não, então peraí. Aí enquanto a gente conversava, eu peguei as roupas, levei pra sala, comecei a dobrar enquanto conversava com ela. E aí depois fui fazer a mesma coisa com a louça. Terminei as roupas, guardei. Aí falei, vem pra cá pra cozinha. E aí fui lavando a louça e conversando, e ó, pronto, consegui fazer isso, né? Então assim, não me atrapalhou, né? Que eu consegui fazer essas coisas. É isso, gente, a minha vida é uma maravilha, correria. Vamos lá, estou aqui novamente com este livro bendito, lendo ele aí já vai fazer 6 meses. E não é mentira, hein? Mas, gente, eu juro que agora tá perto. Ó, talvez eu termine hoje. Faltam aí... Eu achei que faltavam mais páginas, mas não. A gente tá na 253. Gente, falta acho que umas 10 páginas. Vamos torcer pra que dê certo hoje? Vamos. E eu ainda tenho que fazer aqui no celular uma compra de um presente pra uma amiga minha, que ela vai fazer aniversário. E... eu tô pensando num presente pra essa menina, ó, faz tempo, porque, não sei, não é uma pessoa assim que eu acho tão fácil de dar presente. E quando foi no meu aniversário que ela me deu um presente, eu achei tão legal, tipo assim, tão diferente, que eu nunca nem pensaria em dar pra ela que ela me deu. E aí aí sabe, eu fiquei pensando, aí eu não sei, gente, eu tô aqui na dúvida. Mas, como eu quero comprar na internet, e o aniversário dela é daqui a 2 semanas, eu também não posso demorar muito, porque tem, né, a questão da entrega. É muita informação, né, nesse tempo que eu falei, é livre, é coisa de casa, é presente de amigo, enfim.
Minha cabeça assim, ó, cheia de coisa, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Mas, vou aqui, eu ia falar, vamos deitar pra dormir, já tô deitada. Vou ler aqui um pouco, ver se eu consigo ler tudo, se não, ok. É isso aí, gente. E esse vídeo, com certeza, está ficando muito grande. Então, pra não ficar maior ainda, né, eu vou encerrar ele por aqui, na metade da semana, pra ele não ficar muito grande, porque dessa vez realmente teve muita falação. Mas é porque foi muita coisa, né? Meu iPad chegou, fiquei muito feliz e comecei a estudar pro CNU, muita novidade, né? Então, tive que falar. Mas é isso aí, gente. Essa foi minha semana, assim, né? Essa foi metade da minha semana. Esse foi o vídeo de hoje. Melhor falar assim, esse foi o vídeo de hoje. Desses dias aí comigo, estudando. E, né, vivendo aí minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí pra ajudar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.